da matéria, frequentemente, ainda vai te ajudar a se livrar do corpo físico. Como também há muitos que ele reencontra, depois de o haver perdido de vista, durante sua estada na terra. Vê os que estão na condição de errantes, os que estão encarnados, e vai visitá-los. Então você morreu frequentemente. Aqueles entes queridos, a tua mãe vem ajudar o filho a se desenlaçar. Você reencontra outras pessoas que havia perdido de vista. Vê as pessoas encarnadas, quem você ama. Meu filho ficou, vou visitar meu filho. Vai visitar. Por que ele é frequentemente, não é sempre? E se tua mãe foi uma pessoa má e está numa região inferior? Ela não vai poder te receber. É tua mãe, mas não tem como. Se o espírito tiver reencarnado, como é que ele vai te receber se ele já reencarnou? E se você não for uma pessoa boa, for recebida por um bando de espíritos do mal? Por isso, frequentemente. Fala. Sim. Se tiver reencarnado, a gente vai reconhecer sim o espírito. É porque o espírito é o mesmo, só a roupa é diferente. Ó, a Elsa está com uma roupa preta hoje, mas amanhã ela vai vir com uma roupa colorida. Mas é a mesma Elsa que está botando o vestido preto, colorido, branco ou azul. É a mesma Elsa, é o mesmo espírito, com corpo A, B ou C. Ele vai reencarnar, vai ter uma outra genética, mas o espírito a gente vai reconhecê-lo, a gente pode ir atrás e achá-lo. Pela vibração, entendeu? Eu vou desencarnar. Ó, já morreu a minha mãe, já morreu o meu pai, já morreu a minha esposa, morreu a minha avó, morreu o meu... Desencarnou. Meu avô, tios, tias, parentes... Eu vou ver todo mundo? Frequentemente. Né? Como é que eles estão lá? Vou ver. Agora, se eles já reencarnaram, e se meu pai já reencarnou, como é que ele vai me receber? Ah, seu pai desencarnou, mas a minha mãe não. Minha mãe está lá, teu pai já voltou. É mesmo? Onde é que ele está? Ele está ali, vamos lá e eu posso visitá-lo. Aí a Lurdinha me recebe, estamos juntos, vamos caminhando. Então, mas isso aí é o comum, mas tem as dificuldades que cada um traz consigo, né? A reencarnação é um aspecto que vai impedir você de estar com quem você ama. Fala. Seu Newton, me bateu uma curiosidade agora. Por exemplo, o espírito está como espírito. Como espírito. A criança tem 5 anos de idade. Como espírito. Como espírito. Tem até um caso interessante no livro Nosso Lar que nós estudamos aqui. É bom que quando a gente voltar na série toda a gente vai estudar com mais calma, né? O marido da dona Laura, o Ricardo, tinha reencarnado. E eles foram fazer um culto do lar lá no mundo espiritual. Foi o André Luiz, foi o Lísias, que era amigo do André Luiz, sobrinho, né? Filho da dona Laura. E no culto do lar, o marido, ela estava se preparando, para reencarnar, para encontrar o marido de novo. Eles iam se casar novamente, iam continuar a vida aqui. Ela ia reencarnar. Aí ele é trazido no culto do lar e fala com eles. Ele era um bebê. Então os espíritos o trazem numa espécie de uma ampola, como ele fala ali, um tubo, né? Porque estava muito fragilizado ainda a ligação do espírito com o corpo. E ele vem como espírito imortal, como o Ricardo. Todo mundo o reconhece, ele conversa. Não podia ficar muito tempo e logo voltou para o corpinho.
Então, quando ele saiu do corpo, ele se viu como espírito imortal ali. Aí você vai me perguntar, também pode me perguntar, já que você não perguntou, eu vou perguntar. Vou perguntar para você e você vai me responder. Todos os espíritos como criança, que morrem como criança, então vão voltar a ser espírito imortal ou serão sempre crianças? Eu acho que depende, porque tem alguns lugares que ficam as crianças espíritos até chegar a um determinado grau de evolução ou idade para poder ou ir para alguma colônia ou para voltar para a Terra. Então, a resposta é essa aí. Frequentemente vai se ver como espírito imortal. Frequentemente. Mas dependendo do caso, ele pode não se ver como espírito imortal, continuar como uma criança. Esse espírito, o corpo físico exerce uma influência muito grande. Ele não consegue se desvencilhar dessa influência. Então ele se vê como criança, ele é levado para o mundo espiritual, ali ele é tratado como criança. E ele vai se desenvolvendo até ele poder despertar. Em alguns casos até, o espírito não consegue se ver como espírito imortal, se vê como criança e logo retorna. Abortos espontâneos. Normalmente nesses casos, o espírito volta logo. Quando ele tem que voltar, ele volta. Frequentemente, ele volta. Agora, ele pode se ver como espírito imortal, novamente, ou não conseguir sair daquela situação. É tudo muito variável. Me veio muita lembrança daquela história do Nhonhô Teodoro, daquele garotinho de 12 anos de idade, que o espírito enxergava ele como aquele... Exatamente. Né? Ele lembrou aqui do exemplo que a dona Ivone dá, do Teodoro lá, que era o senhor Teodoro, era o garotinho de 10 anos, né? E o espírito sabia quem era ele, não via ali uma criança. Mas não é uma criança? Que criança nada, isso aí é o senhor Teodoro, esse homem era ruim demais. Ele me fez um burro de carga, agora é minha vez de fazer dele um burro de carga. Ele não via uma criança. Como tem criança que vem aqui, tem umas crianças aqui que tem perseguição mesmo, braba. A criança teve dificuldade para tudo. Bebezinho já não dormia, gritos, e demorou muito a andar, demora a falar, ainda não está falando, demorou muito a falar, tudo por causa da perseguição espiritual. Cada caso é um caso, a gente colhe o que planta, né? É uma criancinha, coitadinha, não, é um espírito imortal que está ali. E os pais que sofrem com isso têm alguma coisa a ver com aquela situação, né? Tem alguma coisa a ver. E muitas vezes reencarnam até inimigos, né? 161, né? 160? 159? Vocês são muito mole. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? A gente já viu 159. Isso depende, ó. Se fizeste o mal com o desejo de praticá-lo no primeiro momento, tu te sentirás envergonhado por tê-lo feito. A gente viu. Para o justo é bem diferente. Ela fica como que aliviada de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perscrutador. A 160 a gente também viu, mas vamos ver de novo. A 160. O espírito reencontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes deles. Sim, conforme a afeição que se dedicava mutuamente. Frequentemente, aí nós desenrolamos aí esse frequentemente. Eles vêm recebê-lo quando da sua entrada no mundo dos espíritos e o ajudam a se desligar das faixas da matéria. Como também há muitos que ele reencontra, pois depois de os haver perdido de vista, durante sua estada na terra, vê os que estão na condição de errantes,
os que estão encarnados e vai visitá-los. A gente viu também. Tudo bem? Agora, 161. Eu estou mais atento do que vocês, hein? Na morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade e as doenças, a separação da alma e a cessação da vida acontece simultaneamente. É uma morte bruta. Um ônibus bateu, morreu. A alma se separa também imediatamente. Vou espirrar. Aqui ele colocou assim: geralmente, não botou frequentemente, geralmente. Também geralmente é quase que frequentemente, né? Qual a diferença de geralmente para frequentemente? Tem diferente? Pode ser ou não, né? Geralmente, por isso que a gente tem que prestar atenção nas respostas que os espíritos dão. Senão você toma que vai acontecer igualzinho com todo mundo. Porque nós somos diferentes. Nós vemos a vida diferente, a vida espiritual diferente. A gente tem uma visão diferente de mundo e de vida. Então cada caso é um caso. Caiu um avião, morte violenta. Morreram 50 passageiros no avião. Cada um vai morrer de um jeito. Tem gente que vai ficar preso nas ferragens. Tem gente que vai sair do corpo antes de sentir a pancada. Cada um é cada um. Tem gente que vai para um lugar bom, tem gente que vai para um lugar ruim, tem gente que vai ter espírito ruim esperando, e por aí vai. Não, geralmente, assim é. Porém, em todos os casos, aí ele falou todos, agora é todos. Todos os casos, o instante que as separa é muito curto. Aí a gente vai entender essa separação muito curto com a pergunta seguinte, aí a gente volta a falar das duas. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva durante alguns instantes a consciência de si mesmo? Olha que pergunta que Kardec coloca. Na época, a Revolução Francesa tinha acabado de passar, estava vivendo ainda. Foi a época Kardec veio Quem era o governador lá da França? Era Napoleão III, filho da Revolução, né? Então, como a guilhotina funcionou na França? Foram milhares de cabeças cortadas, milhares, tudo. Até pouco tempo ainda tinha, né? Até pouco tempo ainda tinha. Então você vê aqui, após a decapitação, por exemplo, o homem conserva durante alguns instantes a consciência de si mesmo. Cortou minha cabeça, eu conservo a consciência de mim mesmo? Uma morte violenta. Aí ele botou aqui, em todos os casos, estou vendo a resposta anterior, o instante que as separa é muito curto. Pode ter, mas o instante é muito curto. Já associa uma resposta com a outra. Muitas vezes também não é sempre. Aí quando é sempre, ele fala sempre, todos os casos aqui. Muitas vezes ele a conserva durante alguns minutos. Então ele pode conservar. O que são alguns minutos diante de uma vida inteira? Muitas vezes ele a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Porém, frequentemente, caramba, vocês têm que aprender a ler. Frequentemente, também a apreensão da morte o faz perder essas consciências antes do instante do suplício. Pô, vou morrer, estou condenado à morte. O desespero dele, ele morre disso, morre até antes, né? Vai, botou ali, já saiu. Eu não li, eu abri de manhã ali o telefone, passei rápido assim. Aí estava lá, o país aí estabelece pena de morte aos 17 anos. Eu não sei se é por causa de droga. Então você imagina, 17 anos, pena de morte. E apareceu um jovem, desesperado, chorando. Eu não quis ver a notícia, eu não quis ler. Passei, só vi a chamada.
E não vi. Falei, poxa. Aí você viu aquele jovem chorando, um choro desesperador, porque ele sabia que ia morrer. Sabia que ia morrer. Como não fica essa cabeça? É o que ele colocou aqui, ó. Frequentemente também a apreensão da morte faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Muitos foram guilhotinados, ele falou a guilhotina. E na época dos cristãos, que iam para o circo, deixava o leão sem comer uma semana, depois largava a pessoa lá. Hein, Elza? Lá você magrela lá, o leão nem ia querer te pegar, né? Isso aí não. Ia esperar a Dilane, né? Não, essa eu não quero não. Essa eu não quero não. Então, isso aí só é sobremesa depois. Então, pega o leão, deixa ele com fome, larga o pessoal no circo, lá no meio. Agora, que prazer, né? E hoje o pessoal vai para o Maracanã para ver o futebol, até briga por ele. Deve ser os mesmos que estavam lá no circo vendo o leão comer um ou outro. Aí, frequentemente são tirados do corpo antes, como aconteceu com Lívia. No romance há 2000 anos, ela foi amarrada e o leão partiu para cima dela. Ela foi retirada antes que o leão a abocanhasse. Ela foi retirada do corpo e foi levada. Então, era o que acontecia. Ela sentiu a dor? Não. Agora, você imagina morte violenta. Você imagina o que fazem essas torturas que a gente escuta falar, de botar a pessoa, vocês já estão, né? Coloca a pessoa ali dentro do taca-fogo. Tudo bem. É desesperador. Aquele espírito, se ele não tiver ligado àquela situação, foi injustamente, porque, olha só, tem a injustiça. Existe a injustiça. Mas não existe o injustiçado. Então, dependendo da sua conduta, tá previsto na minha vida uma morte violenta. Aí fecha o circuito lá, tem aqueles que querem ser um instrumento da minha morte, da minha expiação, e eles vão executar. A lei não precisa de que ninguém faça isso comigo. A lei não precisa. Isso vai acontecer normalmente. Mas vamos supor que um grupo venha, me pegue, e me torture e me mate, ou uma morte dessa cruel. Dependendo da minha conduta de vida, eu vou ser retirado logo daquilo ali, daquela situação. Eu não vou sofrer aquilo tudo. Agora, dependendo, por isso que frequentemente eu posso ficar ligado e ficar muito tempo sentindo as chamas me queimar. Como acontece com alguns suicidas que chegam com o corpo queimando e se mataram, sei lá, 10, 20, 30, 40 anos atrás. Agora você imagine o desespero de alguém se ver queimando por anos e anos. Não está nos desígnios do Criador fazer com que ninguém sofra. É você, é o teu livre-arbítrio. A lei, nós vamos ver lá na frente, a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Por isso todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E você tem o livre-arbítrio de escolher o caminho que você quiser. Se você durante a vida escolhe um caminho do mal, do crime, da barbárie, você vê o tráfico de drogas aí que querem até reconhecer, colocar na lei trabalhista e tudo. Que absurdo, né? Então, você pega um camarada desse aí, quanto mal ele faz àqueles que consomem a droga. Quantas famílias desesperadas, destroçadas,
quanto sangue derramado, e ele trafica, e não é nem, os chefes não vão nem lá, moram num lugar bonito, tem fazendas, tem casas maravilhosas, está vivendo a vidinha dele. Você fala com ele, pô, o Newton é gente boa, mal sabe que eu sou o responsável pela desgraça de muita gente. Estou nem lá, eu estou aqui. Mas quando eu desencarnar, eu vou responder por tudo isso. Eu vou responder por tudo. É da lei. Então Deus, é a minha escolha fazer isso. Eu não quero trabalhar. Eu não quero trabalhar. Isso não é trabalho. Trabalho é toda ocupação útil, que a gente vai ver lá na lei do trabalho. Isso não é uma ocupação útil. Útil, você vai entender quando você entender nocivo. É antônimo. Antônimo de nocivo, útil. Antônimo de útil, nocivo. Então, não é útil, é nocivo. E se não é útil, não é trabalho. Então, estou contra a lei de Deus. A lei de Deus me dá o livre-arbítrio. O mal, não foi Deus que criou o mal. Eu é que escolho o mal, eu é que escolho a dor. Para tudo na vida. A dor moral, a dor física. Tá. Então vamos voltar lá para a morte violenta. Para de me enrolar e de enrolar também. Volta lá para a morte violenta. Frequentemente vai sair do corpo, mas depende. Imagine um suicida, imagine um cara que está um bandido que está no meio ali do tráfico também, que foi queimado, vai sofrer, vai sentir a dor, vai ficar ligado. Agora, a lei de Deus quer sempre ajudar, ela é misericordiosa, mas ela só vai te ajudar se você der chance de ser ajudado. Quantas vezes você escuta aqui, poxa, o fulano quer ser ajudado? Uma pessoa falou comigo, estávamos ouvindo uma pessoa falar, contou lá a situação triste. Eu ouvi. Falou. Quando acabou, eu falei assim, você quer sair dessa situação? Porque eu vi que ele não queria sair. Estava sofrendo, estava fazendo pessoas sofrerem, pessoas que ele ama sofrerem, mas ele não queria sair da situação. No fundo, ele não queria. Quer dizer, você, para sair da situação difícil, você tem que querer. Isso não é comum entre nós, ó. Não adianta, fulano não quer, não vou perder meu tempo, ele não quer, ele quer continuar assim, não é? Adianta você falar para o bebum que ele tem que parar de beber? Ele só vai parar de beber quando ele quiser, pô. Então bota o bebum para tudo, né? Para tudo. A mesma coisa aqui, os espíritos não vão atender aqueles que não querem ser atendidos. Eles até querem atender, mas o outro não quer a mão estendida, aí vai sofrer. Até que um dia a dor vai ser muito grande, ele retoma ao caminho do bem. Então, ó, muitas vezes, né, após a decapitação, ele conserva durante alguns minutos até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Porém, frequentemente, e também a apreensão de morte, o faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Observação de Allan Kardec. Trata-se aqui apenas da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, né, se ele se vê como homem, ele não se vê como espírito imortal, pode então conservá-la por alguns brevíssimos instantes. Ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não implica que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não se deu pela extinção gradual das forças vitais, os elos que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é isso que ele está dizendo. Uma coisa é você perder essa consciência, que
que se dá normalmente após alguns instantes, com a morte, com a saída do fluido vital, com a morte do corpo. Decapitou, vai acontecer. Agora, o desligamento do perispírito do corpo físico, em morte violenta, é mais demorado. É uma outra coisa. Mas vê lá o caso de Lívia, que a gente acabou de citar, num livro há 2000 anos. Antes que a fera a pegasse, ela foi levada, ela e outros cristãos que estavam ali. Perguntas? Semana que vem a gente vai estudar sobre a perturbação espiritual. Então a gente está na hora da gente parar. Semana que vem não teremos o estudo, nós teremos o estudo aqui do Carnaval. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos aqui presencialmente. Voltamos então na outra semana então. Domingo. Elza, pousa na terra, Elza. Vamos fazer a nossa prece. Aí tem um intervalo. A gente volta com o livro Obras Póstumas. Pois é. Chama o Tiago. Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado aos guias aqui presentes, nossos irmãos queridos, altivo, com toda a equipe de espíritos que se fazem presentes. Muito obrigado, Lourdinha, em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso Eurípides Barçanufo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.